Oi, galerinha do sexto ano, daremos início a mais uma aula da disciplina de língua portuguesa, professora Ariel Lima, da Escola de Ensino Fundamental Albatiza Tavares de Oliveira Guerra. Hoje falaremos um pouco sobre a crônica, seus conceitos e características e exemplos de crônica. Na próxima aula, falaremos um pouco sobre um descritor relacionado a esse gênero textual. Então, na próxima aula, vamos relacionar esse gênero a um descritor do SPAES. Então, na página 87 do livro didático de vocês, de língua portuguesa, nós encontramos esse breve conceito sobre crônica e as suas características. Então, o que é a crônica? A crônica é uma narrativa curta que vai ser especialmente vinculada em jornais ou revistas, e uma das suas principais características é o caráter contemporâneo. Então, gente, a crônica são textos curtos, narrativos curtos. A crônica vai ser especialmente vinculada em jornais ou revistas, especialmente, mas também podemos encontrar crônicas em sites ou blogs na internet, facilmente. Então, vai possuir um caráter contemporâneo, por quê? Porque vai tratar de fatos atuais, como também tratar de fatos do nosso cotidiano, fatos do nosso dia a dia, utilizando uma linguagem espontânea, uma linguagem livre, uma linguagem informal, certo? Então, através do humor, através da crítica ou da ironia, a crônica, ela vai levar o leitor a refletir sobre uma determinada situação, seja criticando, ou fazendo humor, ou ironizando, mas a crônica, o cronista, ele vai fazer o leitor refletir sobre uma determinada situação do cotidiano, utilizando uma linguagem mais simples, uma linguagem mais informal, para fazer com que o leitor reflita sobre um determinado assunto, certo? Sobre um determinado fato do cotidiano. Então, vai ser baseada em fatos do nosso cotidiano. Então, eu coloquei exemplos aqui, 2 exemplos. A primeira crônica é de Fernando Bonassi, certo? Que fala sobre um jogo que é uma vergonha. Então, essa crônica aqui, pessoal, ela vai, certo? Ela foi escrita, essa crônica foi criada, escrita a partir de uma situação real. Essa crônica aqui, ela vai ser uma crítica a uma situação real que aconteceu, a um fato do cotidiano, a um fato real. Então, ele vai fazer uma crítica à questão aqui das desigualdades sociais. É um fato do nosso cotidiano que sempre acontece. São o quê? São as desigualdades sociais. Então, ele fez aqui, ele citou aqui, ele falou, criou uma situação falando sobre um jogo, uma partida de futebol, onde um time ele estava com roupas adequadas para a partida, porque no campo de futebol existiam pedras bem pontudas e fazia muito frio. Então, o time estava vestido adequadamente para essa partida de futebol e o outro time não estava vestido adequadamente. Então, ele fez com que, através dessa situação aqui, baseada em uma situação real, permitiu que o leitor refletisse sobre a questão das desigualdades sociais baseado em uma situação real. Então, claro que se eles estavam jogando em um campo onde existiam pedras pontudas e fazia muito frio, claro que aquele time que estava vestido adequadamente levou vantagem com relação ao outro time que não estava vestido adequadamente, porque aqueles jogadores não tinham as condições financeiras para providenciar a roupa adequada para aquele jogo. Então, assim, retratou as desigualdades sociais, é um tom de crítica, e ele até ressaltou aqui, ó: não acredito que crianças de ruas viveriam na rua se estivesse outro lugar melhor para escolher. Então, falou sobre
as crianças de rua sobre a questão das desigualdades sociais, fazendo uma crítica, criando uma situação que aconteceu na vida real para levar o leitor a refletir sobre essa determinada situação. E não me esquecendo que utilizou uma linguagem mais despojada, utilizou uma linguagem mais informal, uma linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia, certo? Como também tratou de um assunto atual, um assunto contemporâneo. Já nessa outra crítica, nessa outra crônica, o bêbado e o enterro, ele utilizou o humor para levar o leitor a refletir sobre situações do nosso cotidiano. Então, o bêbado e o enterro, essa crônica, gente, eu não estou lendo para que o vídeo não fique tão extenso, mas essa crônica aqui, ela vai retratar de uma forma humorística a questão, foi baseada em um fato real também, a questão do bêbado. Estava havendo um enterro, o bêbado avisou, o bêbado sentado, em uma calçada, bebendo, ele avisou que mais à frente eles iam encontrar uma mangueira. Olha a linguagem, olha a narrativazinha curta, olha um fato baseado no cotidiano e olha a linguagem aqui, uma linguagem bem coloquial. Ele disse, olha a mangueira aí, pessoal. O bêbado falou, olha a mangueira aí, pessoal. Uma linguagem bem informal mesmo, bem livre. Então, ele avisou que existia uma mangueira. Só que as pessoas acharam que fosse um desrespeito. Não respeita nem os mortos, é palhaço. Olha o palhaço aqui, bem coloquial. Então, quis retratar o quê? Através do humor, quis retratar que as pessoas não deram importância ao que bêbado falou. Porém, o que foi que encontraram? Realmente tinha uma mangueira em frente e eles acabaram derrubando o caixão com o morto e o bêbado no final avisou. Eu avisei, não avisei? Ele ainda debochou. Eu avisei, não avisei? Então, essa crônica aqui, através do humor, através de uma situação baseada em um fato real, levou o leitor a refletir que não é porque uma pessoa esteja bêbada, o bêbado, que ele possa ser um mentiroso, que ele não possa falar a verdade. Não é porque ele estava bêbado que ele vai debochar das pessoas, tá certo? Então, essa crônica, eu não encontrei o autor, mas eu achei bem interessante e trouxe aqui como exemplo de crônica humorística. Enfim, resumidamente, as crônicas são textos curtos, especialmente vinculadas aos jornais e revistas, mas também podem ser vinculadas em sites ou blogs na internet, possuem um caráter atual, um caráter contemporâneo, vai tratar de fatos do nosso dia a dia, fatos do nosso cotidiano e o mais importante é que a crônica, apesar de ter muitas vezes um tom humorístico ou irônico, mas ela vai ela vai fazer com que o leitor reflita sobre determinadas situações que acontecem no nosso dia a dia. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido, certo? Esse gênero textual. Até a próxima. Fiquem com Deus.